Este programa tem classificação indicativa livre. No último Ciência, nós falamos sobre a agricultura convencional e a orgânica. Continuando a nossa série sobre os desafios da agricultura, hoje nós vamos falar de um assunto um tanto quanto polêmico, os melhoramentos genéticos. Fique com a gente, o Ciência está no ar. O maior desafio da agricultura é alimentar com qualidade mais pessoas com áreas de cultivo cada vez menores. Estudos mostram que o uso dos agrotóxicos nas lavouras aumentou, mas isso não quer dizer que as áreas de cultivo se expandiram. A UFPR criou em parceria com a Embrapa um observatório dos agrotóxicos. Os dados levantados até agora revelaram fatos importantes. O fato do Brasil hoje, digamos assim, ser o maior consumidor mundial de agrotóxicos, traz algumas consequências. A primeira delas é que há uma forte pressão das empresas de agrotóxicos, sendo que grande parte delas são multinacionais, ou seja, as 13 maiores empresas de agrotóxicos em nível mundial são multinacionais. Essas empresas, via de regra, fazem uma grande pressão para manter no Brasil a aprovação de produtos que já são proibidos em várias partes do mundo. E é o exemplo típico, por exemplo, a Anvisa, que é uma das agências reguladoras, que de agrotóxicos está vinculado à questão justamente da análise toxicológica à saúde humana. Ela, por exemplo, tem revisado 14 ingredientes ativos usados em agrotóxicos, visando ou retirar ou restringir seu uso. E há uma forte pressão por parte das empresas no sentido de evitar que esses produtos sejam retirados do quê? Do maior mercado mundial e com maior taxa de crescimento. Ao mesmo tempo, as agências têm recursos extremamente escassos. O Brasil tem aproximadamente 40 técnicos que vão trabalhar na análise de registro de novos agrotóxicos. Os Estados Unidos têm 850 técnicos para fazer o mesmo trabalho com um mercado que é 10% menor que o mercado brasileiro. E então nós podemos ver, ou seja, a defasagem regulatória que o Brasil tem. Quem nunca comeu uma laranja pera ou uma banana maçã, ou mais moderna ainda, uma uva sem caroço? Pois bem, estes são frutos de melhoramentos genéticos. No caso da uva, é feito de um cruzamento de duas espécies diferentes. O grau de uva sem caroço é dado devido às variedades feitas por meio de interferência do homem. Geralmente, a maioria das uvas tem vestígios de sementes que sofreram mudanças de tamanho, que podem apresentar-se pequenas ou imperceptíveis até mesmo em tamanho visível. O melhoramento é uma forma de conseguir plantas mais saudáveis e resistentes. É uma técnica antiga e começou juntamente com a agricultura. De fato, quando se fala em transgênico, existe sempre uma dúvida, uma polêmica, e eu sempre digo que boa parte dessa polêmica é feita em função do fato de que as pessoas não conhecem, quer dizer, não sabem bem o significado disso, o que tem a ver, sabe? E como os primeiros transgênicos que apareceram, que causaram esse impacto, são atrelados à agricultura, é bom também que o sujeito conheça um pouquinho da agricultura, não é? A gente fala de melhoramento, o melhoramento ele iniciou junto com a agricultura, Então, o pessoal calcula entre 10 a 11 mil anos, Quando o pessoal começou a fazer agricultura, começou a fazer melhoramento, é claro, de forma mais intuitiva. A parte científica do melhoramento é um pouco mais atual, Talvez 200 ou 300 anos atrás, que o pessoal realmente começou a fazer um melhoramento mais científico. E por conta disso, então, se evoluiu, se desenvolveu verdadeiros cultivares aí, que são assim, umas usinas com relação à produção de alimentos, Mas quando a gente pensa no transgênico, o transgênico é uma tecnologia muito mais atual, O plantio comercial dos transgênicos começou em 1996. Então você tem um pouco mais aí de 15 anos, 16 anos de plantio. É uma técnica extremamente jovem em termos de agricultura.
Uma das formas de melhoramento é através da transgenia. Ela é uma técnica moderna de melhoramento que consiste em inserir trechos de DNA de outras espécies no genoma de outros organismos via engenharia genética. O melhoramento convencional, que nós chamamos, tem uma diferença grande com o transgênico, porque o melhoramento convencional é sempre feito através de cruzamentos, né? Então, eu só posso usar, para fazer melhoramento convencional, cruzamento entre plantas, né, que são da mesma espécie ou de espécies próximas. Já a transgenia é você tentar introduzir uma nova característica, um novo gene numa planta, sem que haja esse cruzamento. Então, a gente usa outros métodos para fazer isso. Por exemplo, usa a bactéria Agrobacterium ou um método físico chamado de biobalística. Então, nesse caso, você não tem o cruzamento, né? Isso tem uma grande vantagem, é que você consegue buscar características de espécies que não são cruzadas pelo melhoramento convencional. Por exemplo, uma planta que produziria um alimento que produz alergia nos consumidores, então também se pode eliminar esse aspecto, né? Um estudante americano do 2º grau, Nathan Zoner, preparou uma pesquisa que consistia em perguntar às pessoas se elas apoiariam ou não a proibição do uso de uma molécula chamada de monóxido de dihidrogênio. Para opinarem, as pessoas recebiam algumas informações sobre tal molécula. É encontrada em todas as formas conhecidas de câncer. É o maior componente da chuva ácida, pode ser fatal se inalada, causa queimaduras severas quando na forma gasosa e é uma das principais causadoras da erosão de solos. O resultado foi: 86% foram a favor da proibição, 10% foram contra e 4% não souberam opinar. Acontece que tal molécula nada mais é do que a água. Segundo o professor Gabardo, há muito preconceito em torno da transgenia porque não entendemos o que ela é. Esse paradigma, porque isso aí, na verdade, foi a quebra de um paradigma, né? Nunca se pensou em fazer combinações de indivíduos de espécies diferentes. Ele causou um impacto natural, que isso causa um impacto mesmo. Mas não justifica, quer dizer, todo o equívoco, toda a polêmica que se faz hoje em cima de transgênico. Transgênico, ele não é uma coisa que só ofereça vantagens, sabe? Na verdade, eu sempre digo, eu não conheço absolutamente nada que só traga vantagens, sabe? Alguma eventual desvantagem pode ter, entende? Afinal de contas, são tantos os pontos de vista de encarar a vida, né? As pessoas são diferentes, entende? Então, onde eu vejo vantagem, alguém pode estar vendo alguma desvantagem, tá certo? Mas o saldo, que eu acho que é isso que é importante, é extremamente positivo, entende? Quer dizer, só o fato dele possibilitar você fazer combinações, tá certo? Que nunca se imaginou antes, quer dizer, isso significa que no futuro eu posso ter uma planta que hoje eu não imagino, entende? Atendendo às minhas necessidades. Por exemplo, né, hoje nós temos uma soja chamada soja RR. Essa soja ela tem uma resistência a um herbicida chamado glifosato. A soja tradicional, convencional, ela não tem essa característica, mas os cientistas conseguiram isolar essa característica de resistência de uma bactéria, né, isolaram o gene dela, e através do Agrobacterium colocaram esse gene na soja e hoje se planta soja transgênica resistente ao glifosato, que reduz, por exemplo, o custo de produção para os agricultores. A UFPR tem pesquisas na área de melhoramentos. Uma delas é com a cana-de-açúcar. Em 2010, o Ciência viajou até o oeste do Paraná para visitar os laboratórios experimentais onde os mais variados tipos de espécies da planta eram desenvolvidos através do melhoramento genético. A pesquisa foi em parceria com outras 10 universidades federais de todo o Brasil. Naquele mesmo ano, 50 dessas variedades foram lançadas em um evento em Brasília, que reuniu pesquisadores e produtores de todo o país. Essas espécies foram resultados de um trabalho de melhoramento genético, que criou plantas híbridas que melhor se adaptam aos variados climas brasileiros. Todo esse trabalho, que envolve mais de 20 anos de pesquisa, continua a pleno vapor. Nosso grupo, aqui no Departamento de Fitotecnia, ele tem um projeto grande já com cana-de-açúcar, né, com melhoramento convencional da cana, e já tem desenvolvido algumas variedades de cana-de-açúcar. E nós estamos agora trabalhando com a parte transgênica de introduzir genes de outras espécies da cana, visando uma característica que é o aumento da resistência à seca,
né? A seca está, mesmo aqui na região sul, sudeste, que não é tão problemático como o nordeste, está influenciando na produtividade, né? Então nós estamos tentando testar alguns genes, né, de outras espécies para ver se a cana realmente produz mesmo com o problema da seca. A gente já obteve algumas plantinhas que têm esse gene, né? Agora estamos numa fase que essas plantas estão em casa de vegetação, elas estão crescendo, né? Nós vamos multiplicar essas plantas. E a gente acredita que no próximo ano a gente possa já testar essas plantas com algum tipo de estresse à seca e ver se elas realmente têm ou não essa resistência, né? Mas a longo prazo isso ainda demoraria muitos anos, porque mesmo que você já tenha um produto que tenha aquela característica, isso ainda precisa ser avaliado em outros ambientes, também precisa ser avaliado quanto à segurança alimentar e quanto à segurança do meio ambiente. Mas a pesquisa da transgenia não fica restrita à cana. Existem outras, entre elas a com eucaliptos. O que estamos procurando é obter plantas mais tolerantes a condições ambientais extremas, como frio, geada, seca, salinidade do solo. Então, para isso, temos que modificar genes ou introduzir novos genes nessas plantas de eucalipto para que ela apresente algum tipo de tolerância, não? Então, isso implica todo um trabalho de procura de genes, de introdução desses genes em uma planta modelo. Então, atualmente estamos utilizando o própolis, o álamo, antes de passar para o eucalipto. Então, esse protocolo de obtenção de planta transgênica implica todo um procedimento de cultura de tecidos in vitro. Então, aqui tem alguns exemplos, são culturas realizadas nesse tipo de placa de vidro, com meio artificial, e também vão ficar em temperatura e luz artificial. Então, aqui tem alguns pedaços de folha que foram cultivados aqui, e a partir daí se regenera brotações. Então, esse tecido lá na base das brotações, nesse tecido foi introduzido um gene, e então as brotações possivelmente têm esse novo gene que foi introduzido. Então, aqui tem outros exemplos com mais brotações. Então, agora elas têm que ser separadas e ver se realmente tem o gene que foi introduzido. E no próximo bloco vamos falar de economia e legislação da agricultura. Não saia daí, o Ciência volta já. Os transgênicos geram lucros. O Brasil é o segundo maior produtor mundial entre 32 países. Cultivamos soja, milho e algodão modificados. Cerca de 80% da soja já possui algum gene mutante. Se nós pegarmos o caso dos Estados Unidos, onde a maior difusão, né, de sementes geneticamente modificadas em nível mundial. Nós pegamos o caso da soja, que mais de 90% da área plantada é com semente geneticamente modificada. A taxa de crescimento dos custos operacionais, as maiores taxas foram justamente com sementes, né? Enquanto que a produtividade permaneceu estável. Isso aconteceu também com o algodão, isso aconteceu com o milho também, todos são sementes geneticamente modificadas. Então foram as maiores taxas de crescimento, elas dobraram, né, a participação delas nos custos operacionais. Então nós vemos aí justamente esse risco, né, de um mercado, né, concentrado na mão de poucas empresas, né, e controlando, né, justamente a produção de alimentos em nível mundial. Mas vários países do mundo já proibiram a entrada destes. Isto porque não se tem ainda comprovações dos impactos que causam tanto na saúde humana quanto no meio ambiente. Eu não posso garantir para você que nunca vai se fazer um transgênico que possa fazer mal, entende? Conhecendo a natureza humana, né, e não tendo a capacidade de ver o futuro,
eu não seria capaz de garantir isso, sabe? Mas, assim, numa agricultura normal, né, eu não vejo como causar, porque existe hoje um controle muito grande, assim, uma preocupação muito grande com a segurança, né? Uma preocupação que antigamente não existia, né? Eu acho que a preocupação deve ter, entende? Os cuidados devem ter, entende? Essa preocupação é uma forma de você manter a vigilância assim ativa, eu acho interessante. Mas ela não pode ser assim doida, não pode ser assim radical, né? Tem que ter um bom senso também dentro disso aí, sabe? Os efeitos dos transgênicos ainda estão sendo estudados. Uma pesquisa realizada pela Universidade de Caen, na França, comprovaram que os animais que comeram por 2 anos uma espécie de milho modificado tiveram tumores. A transgenia, ela é uma tecnologia que precisa ser melhorada, precisa ser sempre explorada, é um campo em exploração, mas jamais colocá-la no meio ambiente para que cresça junto com outros organismos que a natureza levou bilhões de anos para poder estabilizar e fazer com que evoluíssem. Os transgênicos que você tem hoje em dia, eles foram muito testados, né? E até para você lançar um transgênico novo no mercado, precisa uma série de testes, tanto de saúde como ambientais. Então a gente pode dizer que os transgênicos hoje que você tem disponíveis, eles são seguros tanto na parte alimentar como da parte ambiental. Mas a entrada dos transgênicos ainda não está bem regulamentada no país. Hoje, 80% da nossa soja produzida no Paraná, por exemplo, que é o nosso grande volume de grãos, é de soja transgênica. E no Brasil não foge a regra. O que nós temos visto, inclusive, são, por exemplo, a CNT-Bio, não é? Que é a Comissão Nacional por onde passam as liberações ou não de transgênicos, ela muitas vezes permite a aprovação de transgênicos, no meu entendimento, de uma maneira irregular, sem levar em conta o princípio da precaução. E no Brasil são liberados aquilo que vem pedido para ser liberado. Nós já sabemos que liberaremos tipos de arroz, batata, feijão, e outros cereais e leguminosas dentro de alguns anos, porque é apenas uma questão de tempo, já que a CNT-Bio trabalha muito próxima, do ponto de vista da sua identidade, com as multinacionais de sementes e, naturalmente, aquelas que produzem transgênicos. Apesar da maior parte dos alimentos que saem dos campos brasileiros serem cultivados com métodos tradicionais ou através das técnicas de transgenia, algumas políticas públicas estão sendo implementadas na busca de fiscalizar os agrotóxicos e de uma agricultura mais sustentável. Leis que fazem com que se estimule a produção e o consumo de alimentos orgânicos. Uma outra lei que está em aprovação, que é fazendo a inspeção periódica de pulverizadores de agrotóxico. Porque para jogar o veneno, às vezes se joga de avião, às vezes, na grande maioria, se joga com os pulverizadores. E o gotejamento, estando irregular, você vai gastar mais, o agricultor gasta mais veneno, é um custo maior para ele, mas contamina mais o alimento. E você lá na ponta vai comer um alimento com mais veneno, com mais agrotóxico. Então, inspecionar esses pulverizadores é determinante, é fundamental. Não importa qual a forma de agricultura, o que precisamos é preservar o planeta. Este e outros programas você confere em nosso site ou canal do YouTube. Até o próximo Ciência!